Amém. Boa tarde, queridos. Eu não ouvi, boa tarde. Quem crê que o Senhor está sobre nós nessa noite? Quem crê que Ele está sobre nós, queridos? Quantos querem cada vez mais a presença do Senhor sobre a sua vida? Amém? E eu queria que você abrisse o seu coração. Vamos lembrar, esse é o terceiro domingo, Isaías 64, 4. Está lembrado? Quem está lembrado? Diga amém. Desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Tinha um slide hoje cedo aí, viu, cara? Pode colocar para o pessoal, vamos ver, porque tem visita. Desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que neles. Vamos falar todos juntos, queridos? Vai lá, 1, 2, 3, vai. Desde vamos ficar em pé agora. Primeiro domingo desse ano, usando esse texto como base, nós falamos sobre Ele, um Deus que trabalha ontem, um Deus que trabalha hoje e um Deus que trabalha, vai continuar trabalhando. Domingo passado eu falei que Ele é um Deus que trabalha até mesmo quando você não vê. Ele está trabalhando quando você não está enxergando. Mas o texto de Isaías diz que Ele trabalha por aqueles que nele, eu não ouvi, Ele trabalha por aqueles que nele. Então, a palavra de Deus nessa noite é: Deus está trabalhando, e se Ele está trabalhando, espere. Eu não ouvi. Quem crê que Deus está trabalhando nesse momento, queridos? E se Ele está trabalhando, o que você tem que fazer? Salmo 40, versículo 1 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Na Bíblia a Mensagem, ele diz assim: esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente, Ele olhou para mim, finalmente, Ele me ouviu. Vamos repetir, diga assim comigo: esperei. Olha que interessante, mais uma vez, vai lá. Esperei. Está lá. Esperei. Finalmente. Quem crê que Ele está olhando para você nessa noite? Então, antes de você sentar, você vai dar a mão para 4 pessoas. Fala assim: aguenta a mão aí, espere, porque Deus está trabalhando para você, meu filho. Vai lá, fala isso para 4 pessoas. Aguenta a mão aí. Espera. Eu falei na reunião de hoje cedo, queridos. Na quarta-feira, nós estávamos lá na sala de oração, e a Denise me mostrou uma frase. Pastor Felipe Valadão, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. E nessa frase ele dizia o seguinte: quem não espera o tempo certo da gestação, pode abortar o seu destino. Eu vou repetir. Quem não espera o tempo certo da sua gestação, pode abortar o seu destino. E eu achei essa frase muito interessante. E quando eu ouvi isso, esperar o tempo da gestação, me veio à mente, naquele momento de oração, uma espera que atrai o favor de Deus. Porque se Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, o Salmo 40 diz: esperei e esperei. E eu quero começar falando sobre Davi, esse homem que escreveu esse salmo, querido. É importante você entender, porque Davi,
Ele sabia o que era esperar. E tem gente que não sabe esperar, queridos. Eu sempre gosto de fazer a pergunta: você conhece alguém que não sabe esperar? Que fica ansioso, nervosinho, que tem batedeira quando as coisas não acontecem? Quem conhece alguém assim? Porque a espera, queridos, é algo que nós não gostamos. Então dá a mão para quem está ao teu lado, olha nos olhos dessa pessoa, fala assim: espera o culto acabar para você levantar. Tá bom? Quem está comigo? Não, está calor e começou uma agitação. Então eu quero te pedir um favor agora. Espera quietinho até o culto acabar. Quem está comigo, diga amém. Esperei, esperei, esperei. É interessante, queridos, porque Davi sabia desde o seu chamado. Imagina quando ele estava lá no campo, esquecido, pastoreando as ovelhas, e a sua casa recebendo o profeta que ungiria o próximo rei de Israel. Ele recebeu a unção ainda muito novo, queridos, porque veio sobre ele uma palavra de Deus inquestionável, uma palavra que não dava para dizer que não era Deus. Se você olhar a sequência na palavra de Deus, lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, Deus olha para Saul e diz: Saul, eu não tenho mais planos para a tua vida. Eu não tenho mais planos que você continue sendo o rei, mas eu vou levantar um homem segundo o meu coração. Olha, queridos, antes de Davi receber a palavra, Deus já estava olhando para ele. Mas é interessante que depois disso, Davi, ele é ungido diante dos seus irmãos, e debaixo de uma palavra tremenda, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quando o profeta está olhando para ele e diz: Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, a capa, a aparência, mas Deus olha o que, queridos? O coração. E ele disse: Deus está te escolhendo. Olha que palavra tremenda, queridos. No versículo 13, diz que ele foi ungido, o profeta Samuel derrama óleo sobre ele, e diz que naquele momento o Espírito Santo se apoderou de Davi. Olha que lindo! Mas Davi é o homem que escreveu: esperei, esperei e esperei. E ele é ungido rei, queridos. Deus disse: eu te escolhi. Mas não aconteceu de imediato. Até ele ser ungido diante da sua tribo Judá, passaram-se mais ou menos 18 anos. Fala comigo, 18 anos. Imagina você debaixo de uma palavra inquestionável de Deus, queridos, de uma unção onde o Espírito Santo se apossa da tua vida, e 18 anos para reinar sobre a sua tribo, e mais 10 anos para reinar sobre todo Israel. Isso é espera ou não é? Ele teve que aprender a esperar, queridos. E com muita gente na Bíblia foi assim. Lembra de Abraão? Abraão recebe uma promessa tremenda, queridos. Não vou falar de todas as promessas, mas algo específico para um homem de 75 anos e para uma mulher estéril. Diga comigo, 75 anos. Então imagina, ele tem uma promessa aos 75 anos. Abraão, aquele filho que você sempre sonhou e que nem você pode ter e nem sua mulher, eu vou te dar. E a Bíblia diz que quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. 25 anos de espera. Domingo passado eu falei sobre José e eu vou falar hoje de novo. Um jovem que recebeu sonhos tremendos, maravilhosos. A Bíblia diz que quando ele foi vendido pelos seus irmãos,
ele tinha 17 anos. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha quando ele sonhou, queridos. Nós não sabemos se ele tinha os 17 mesmo, ou se ele tinha 15, 13, 12. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que quando ele foi vendido, ele tinha 17. Aí ele já tinha recebido a palavra. Deus já tinha falado a ele. Quando ele sai do cárcere para interpretar os sonhos de Faraó, e ele é feito governador, ou seja, a palavra se cumpre. A Bíblia diz, era da idade de 30 anos, quando José foi feito governador. Imagina, dos 17 aos 30 anos, ele teve que esperar. Mas Deus trabalha em favor daqueles que nele... Diga comigo, esperei. Esperei. E esperei. O que nós precisamos entender, queridos, é que com a maioria dos homens de Deus na Bíblia foi exatamente assim. Não aconteceu de imediato. Eles tiveram que enfrentar a jornada da espera. Nós não estamos numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona, queridos. E o grande problema é que muita gente não sabe esperar, porque nós vivemos uma época assim, ninguém sabe esperar, é verdade ou não é, queridos? Se você botar o seu cartão lá na máquina do banco e ela fizer uma coisinha rodando, você já quer chutar a máquina. Não levou nem 10 segundos, você já está bravo com ela. Você põe um cartão na maquininha, digita a senha, se você dá o coisa lá, e ela fica assim, você já fala, o que está acontecendo? Porque ninguém sabe esperar. Você chega na lanchonete, em vez de pedir, dá isso aqui, isso aqui, isso aqui, você fala, dá o número 1, dá o número 2. É pacote, é rápido. Porque nós vivemos uma sociedade que não sabe esperar, queridos. É tudo instantâneo, rápido. Eu falei hoje cedo, o Miguelzinho, 1 ano. Ele está olhando na televisão, Globo News, começa a correr, a legenda embaixo. Ele vai lá, põe o dedinho e ele acha que é ele que está empurrando a notícia. Por quê? Porque ele pega o celular e fica assim, ó. Criança é assim ou não é? Porque não sabe esperar. Nós vemos uma sociedade que diz que desde pequeno eles pegam, eles não querem ter paciência, eles querem empurrar. E eu acho interessante que eu começo a rir, porque ele vai na frente da televisão, ele põe o dedinho e faz assim, ó. E ele acha que ele está empurrando a notícia. E ele olha para a gente e dá risada, porque aí o trem está correndo assim, e ele acha que ele está com tudo. Mas que a realidade é que ninguém sabe esperar, é verdade ou não é, queridos? E isso traz muitas pessoas para a igreja, queridos, enxergando a espera como algo ruim. Porque ele liga a televisão e ele ouve, fé é sinônimo de problema resolvido. Vem para essa igreja que os teus problemas vão acabar. Ele chega na casa de Deus e ele não entende que a espera faz parte do processo. Não consegue entender que mesmo quando nós esperamos, Deus está agindo, Deus está trabalhando e Deus está nos ensinando através da espera e Ele continua cuidando de nós. Porque é só olhar para a palavra e perceber que Deus decidiu trabalhar assim, queridos. Ele trabalha em favor daqueles que nele... Ele trabalha nos ensinando a esperar, queridos. Não fazendo tudo de imediato. Sabe por quê? O pastor Juliano disse hoje, porque Ele quer o melhor para nós. Quem crê que Deus tem o melhor para a tua vida, queridos? E se Ele tem o melhor para a tua vida, você tem que ter paciência. Ele diz em Jeremias 29, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para vos dar uma esperança e o futuro. Ou seja, Ele já tem pensamentos, mas muitas vezes você vai ter que esperar. Então, o que está por trás da espera? Eu quero te trazer 3 ensinamentos nessa noite. 3 princípios para você entender que a espera faz parte da tua vida com Deus e que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Primeiro princípio, você tem que esperar
Deus te faz esperar para que você tenha uma atitude correta. Diga comigo, atitude correta. Quem conhece alguém que é só ter que esperar algo de Deus fazer, já larga a igreja, já larga a célula. Por que você não está vindo? Deus mudou comigo. Eu achei que Ele ia fazer. A espera vem, queridos, para produzir uma atitude correta em nós. Porque muita gente, quando a espera chega, tem uma atitude errada. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim: se esperamos o que nós não estamos vendo, nós temos que aguardar com o que, queridos? Paciência. Chacoalha a mão do teu irmão, fala, vai pegar hoje, meu irmão, fala, vai. Quem é impaciente aqui? Não precisa falar. Porque se você aguarda aquilo que você não vê, você tem que ter uma atitude correta, você tem que ter o quê? Paciência. Quando Deus quer que você espere, queridos, não é para você ficar ansioso, não é para você perder o sono, não é para você ficar nervoso em casa, não é para você sair chutando balde, é para que você tenha uma atitude correta. Mas então, pastor, isso significa cruzar os braços, já que eu tenho que esperar, eu vou fazer o quê? Não tenho nada que fazer, então não estou nem aí. Não, isso significa que você vai ter uma atitude de coração, que vai ser entendida, vai ter confiança, porque paciência não é passividade, paciência é, eu continuo confiando no Deus que liberou a palavra, e eu sei que se Ele liberou, Ele vai cumprir essa palavra. Não é uma atitude de passividade, mas é uma atitude de confiança naquele que deu a palavra. Porque quem conhece, não falei hoje cedo, confia. Quem confia, espera. A gente precisa entender isso, queridos. Então levanta a tua mão direita, dá um grito aí para o inferno ouvir e fala: nesta noite, eu tomo posse pela fé. Diga comigo, esperar não é, nunca foi falta de fé. Fala assim agora, mais forte, diga assim: fé e paciência andam de mãos dadas. Mais forte, diga: fé e paciência andam de mãos dadas. Mais forte, fé e paciência andam de mãos dadas. Coloca para mim Hebreus capítulo 6, versículo 11. Olha para esse texto, queridos. E eu quero que você imagina Deus olhando para você agora, nesse momento, nesse instante, e dizendo assim: eu vou abençoar tremendamente a sua vida, eu vou fazer um milagre na sua família e na tua casa, e aquilo que você está esperando vai acontecer. Como é que você vai reagir a isso, Júnior? Vai o quê? Quem recebe isso? Levanta a sua mão. Você já imaginou, Cristiano, Deus olhando para você e falando: eu vou dar aquilo que você espera? Você ia ficar contente ou não ia? Mas o que Ele diz? Que essa mesma prontidão, a hora que você recebeu a palavra, a hora que Deus liberou a palavra, a hora que Deus disse, vai acontecer, você fala, aleluia, eu sei que vai acontecer. Essa mesma prontidão tem que ser hoje até o dia que você receber, mesmo que demore 10, 15, 20 anos, você vai ter essa prontidão de dizer, eu sei que o Senhor vai fazer e Ele vai me abençoar. É essa mesma prontidão que o Senhor vai gerar no teu coração. Quem está pronto para receber, dá um aplauso bem forte ao Senhor. É essa prontidão. Olha aí que Ele diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Quem espera, levanta bem alto a sua mão aqui. Versículo seguinte, de modo que vocês não tenham uma atitude errada quando vocês estão esperando, porque a espera vem para produzir uma atitude correta. Porque tem muita gente que, porque está esperando, se torna negligente. Muita gente, enquanto está esperando, quer largar tudo,
Mas ele diz: não, eu quero que vocês olhem para a palavra e vocês imitem a fé daqueles que por meio de duas coisas que andam de mãos dadas, fé e paciência, andam de mãos dadas. Ou seja, a fé não é sinônimo de problemas resolvidos, fé e paciência é sinônimo de quem confia em Deus, de quem espera em Deus e de quem sabe um dia a promessa vai chegar para a minha vida, em nome de Jesus. Pega a mão do teu irmão, levanta ele, fala: está entendendo, meu irmão? É essa mesma prontidão, porque fé e paciência, o que elas fazem? Para que por meio da fé, você não vai receber a sua herança por meio da fé, você vai receber a herança por meio da fé e do quê? Da paciência. E aí 3 versículos depois, você sabe, nem põe, versículo 15, porque foi assim, que depois de esperar, Abraão alcançou. Como tem visitante, coloca: você está claro, você está sabendo o versículo, levanta as tuas 2 mãos, em vez de ter Abraão, você já sabe o princípio, porque a mesma promessa de Abraão é para mim e para a tua vida. Você vai dar um grito falando o teu nome, a hora que a gente falar, vai lá todos juntos. E foi assim, que depois de esperar pacientemente, alcançou. Quem crê que essa promessa vai chegar, queridos? É essa mesma prontidão, na hora que você recebe, você tem que manter até o fim. Diga comigo: atitude correta. Você não pode ser negligente, porque esse texto está dizendo que para você herdar as promessas de Deus, você tem que ter paciência. E é interessante que lá em Romanos capítulo 4, versículo 12, ele diz que nós devemos andar nas mesmas pegadas do pai da fé. Nós estamos falando de um caminho sobrenatural. Nós devemos andar nas mesmas pegadas de Abraão, andar na mesma fé que ele andou. E essa caminhada de fé envolve uma atitude correta. E ele diz mais, ele diz lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, quando você olha para a história, quando você olha para aquilo que já foi escrito, para nosso ensino, a respeito de Davi, de José, de Abraão, de Noé, de tantos outros, ele fala: olha, aquilo que antes foi escrito para nosso ensino, isso, a fim de que essas coisas, pela paciência e pela consolação, aqui é constância a tradução, mas a minha diz, paciência e consolação que vem das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então qual é a atitude correta de quem espera, queridos? É continuar mantendo a esperança do início até o fim. Segunda atitude, o que a espera produz, queridos? Primeiro, atitude correta. Fala comigo: atitude correta. Ansiedade é uma atitude correta? Ficar nervoso é correto? Segunda coisa, a espera nos ajuda a amadurecer. A espera vem para produzir maturidade. Nessa manhã eu não tinha lido, o pastor Osmar me mandou uma mensagem, e ele escreveu assim: o tempo de espera é o instrumento que Deus usa para aperfeiçoar a tua vida. Porque muito mais do que fazer em nós, do que fazer por nós e para nós, Ele quer fazer em nós. Olha que interessante esse texto, guarda esse texto, queridos. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: digo, pois,
que por todo o tempo em que o herdeiro ainda é menino, fala comigo, herdeiro. Ele ainda é menor, ele ainda é menino. Ele em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Deixa esse texto aí, queridos. Ele está dizendo assim, que quando você recebe a promessa, você já é herdeiro da promessa, mas porque ainda falta maturidade. Quem olha para você fala assim, não estou vendo diferença nenhuma do que é escravo. Coloca a NVI, vê se a NVI tem a palavra escravo, porque a minha tradução diz escravo, deixa eu ver lá. É menor de idade, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. É por isso, queridos, que quando você está esperando, tem gente que fala assim, olha, eu não fui na igreja, e você está passando tudo isso, adianta ir à igreja? O que adianta você ir na sala de oração? Cadê a resposta? Muitas vezes, quando ainda não é hora de acontecer, queridos, você não difere do escravo, porque ainda é menino, enquanto é imaturo, enquanto é infantil, enquanto não é hora. Muitas pessoas acham, está vendo, não tem diferença nenhuma para o escravo. E ele diz no versículo 2, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores. Mas aí ele fala assim, até o tempo determinado pelo seu pai. Levanta a mão de quem está ao teu lado agora, dá um chacoalhão pela fé, fala assim, talvez ainda não chegou para você, meu filho. Talvez olhem para a sua vida e estão dizendo assim, não difere nada de quem é escravo, é que não chegou o tempo do pai, mas vai chegar o tempo do pai para a tua vida, para a tua casa, vai chegar a hora do pai, a hora que o pai vai dizer, chegou a hora, meu filho, entra na herança, porque agora você tem maturidade para andar nessa herança, na bênção que eu tenho para a tua vida. Vai chegar a hora que o pai vai dizer, toma posse daquilo que é teu, meu filho, porque eu vou entregar nas tuas mãos. Quem crê nisso? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Vai chegar a hora que o pai vai dizer, agora você tem maturidade para receber aquilo que eu prometi. Por quê, queridos? Porque herança não se entrega a gente imatura. Porque Davi teve que esperar, queridos. Porque se ele fosse rei 18 anos antes, provavelmente ele ainda seria muito imaturo para ser rei. Lá em Provérbios capítulo 20, versículo 21 diz que a posse antecipada de uma herança não é abençoada. Muita gente ansiosa dizendo, eu quero, e faz birra para Deus, Deus me dá, senão eu te largo. Sou teu filho. O filho pródigo pediu a herança antes da hora e dissipou a herança. Tomar posse antes da hora, queridos, não é bênção. Quem não espera o tempo da gestação pode abortar o seu destino. E é por isso que mesmo debaixo de promessas tremendas, heranças maravilhosas em Deus, nós precisamos de paciência para esperar o tempo do Pai. Como filhos, quem é filho aqui? Eu não ouvi, quem é filho aqui? Nós precisamos esperar a hora certa de tomar posse da herança, queridos. Porque posse antecipada não traz bênção. Você sabe da história do cara que tentou ajudar a borboleta a voar. Ele viu aquela lagarta, ela virou um casulo. E a hora que estava para nascer, ele já viu aquelas asinhas brotando. Ele falou, vou ajudar, porque vou fazer essa metamorfose acontecer mais rápido. Rompeu o casulo. E a borboleta voou, queridos. Porque ainda
não havia maturidade, maturação para voar. Dá a mão para o teu irmão. Fala assim para ele: não queira voar antes da hora. Fala, você vai voar. Quem está entendendo o que eu estou falando, queridos? A espera faz parte do processo. Você alcança a promessa quando a fé dá mão à paciência. Quantas vezes, queridos, a dificuldade em romper o casulo, o desejo de voar mais rápido, nos leva a abortar o processo de Deus nas nossas vidas. E Jesus, lá em Marcos capítulo 4, no versículo 24, ao falar da colheita, ele fala que a colheita é um processo. No versículo 28 de Marcos capítulo 4, ele diz assim: olha o ciclo da produção. Primeiro a Eva, depois a espiga, e por último o grão na espiga. E ele diz no versículo seguinte: mas assim que o fruto, o quê? Se colher antes da hora, pode perder o quê? O fruto. Quem já tentou comer uma manga, que o pessoal fala madurada à força? É ruim pra caramba, não é, queridos? Você vai comer, você sente. E aí o pessoal fala, essa aí foi madurada à força. Era assim que o pessoal antigamente falava, era ou não era? Porque colheu antes da hora. Tirou antes do momento de estar maduro. Porque durante o processo de amadurecimento, queridos, existem fases que têm que ser obedecidas. E quando isso não acontece, mesmo que para nós seja difícil, é problema. Porque a grande questão, quer dizer, é que nós temos dificuldade para entender esse processo de amadurecimento. Que nada deve acontecer da noite para o dia. Até mesmo as palavras proféticas que nós recebemos, queridos, tem um tempo. Olha o que Paulo disse a Timóteo, em Timóteo capítulo 1, versículo 8, ele diz: Timóteo, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, com a palavra que foi liberada, lute, combate o bom combate, lute por isso. E ele diz mais no versículo 19: mantenha a fé, não pense borracha, não pense aquilo que não deve, porque não aconteceu, mas mantenha uma boa consciência, porque na hora do Pai vai acontecer na tua vida. E eu quero mais uma vez lembrar da vida de José, queridos. O Salmo 105, no versículo 17, ele diz assim, Salmo 105, 17: enviou diante deles um homem, José, que foi vendido como escravo. Versículo seguinte: apanhou, feriram-lhe os pés, colocaram grilhões, foi preso. Versículo seguinte: até o tempo que a palavra se cumpriu. Mas até esse momento ele foi provado pela palavra que ele havia recebido. O que mantinha a vida de José era uma palavra que ele tinha recebido, queridos. E eu quero que você entenda, porque quando você vai para Gênesis 40, queridos, José vive uma situação muito interessante. Eu acho que ele nunca chegou tão perto de ver as coisas resolvidas. Ele nunca chegou tão perto de ver as promessas acontecendo. Ele estava na cadeia, preso injustamente. E num determinado dia, depois de ter sido escravizado pelos irmãos, depois de ter sido acusado de assédio sexual pela esposa do patrão,
ele se tornou chefe dos presos. E aparecem dois camaradas na prisão, um copeiro e o padeiro. Diga comigo, copeiro e padeiro. Queridos, copeiro e padeiro, eles tinham uma função muito importante no reino. Eram cargos da maior confiança para Faraó. Porque Faraó não bebia nada sem que antes o copeiro pegasse a bebida que Faraó ia beber e o copo do Faraó. Porque se fosse outro copo, o copo dele podia estar envenenado. Então, antes de Faraó beber, o que ele fazia? O copeiro bebia antes. E aí Faraó olhava, o copeiro está vivo? Tá. Então eu posso beber desse copo. Eu posso beber dessa bebida. Então ele tinha que ser alguém da extrema confiança, porque ele servia a bebida de Faraó. E com o padeiro não era diferente. O padeiro preparava aquilo que Faraó comia. Então antes de Faraó comer, corta esse pão e come antes. Ele não apenas preparava, mas ele tinha que fazer o quê? Comer antes. E se não acontecia nada, Faraó comia. Então eles eram pessoas de confiança, gozavam da intimidade de Faraó. Agora presta atenção, se eles foram presos, a Bíblia não diz, mas está na cara, é porque havia uma conspiração para matar Faraó. Só não sabia qual dos dois. Se mandou para prender o copeiro e o padeiro, é porque um dos dois queria acabar com a raça do Faraó. E aí prendeu os dois, porque se soubesse quem é, Faraó já matava. Ele só não matou porque não sabia. Agora imagina a tensão do inocente, queridos. Imagina a tensão de quem não tinha culpa. Está achando que sou eu, mas não sou. E se não descobrir, vai matar os dois. E ali debaixo de muita tensão, queridos, os dois sonham e compartilham com José. E José olha para o copeiro e fala: daqui a 3 dias, você vai voltar a servir o copo para Faraó. Eu fico imaginando, ele sabia que ele não tinha culpa. Imagina, o cara devia abraçar José, dar um pulo no pescoço de José, porque ele falou: rapaz, vão descobrir que eu sou inocente. Alô, alô, voltou. Vão descobrir que eu sou inocente e eu sou solto. E aí o padeiro animou e falou: vou contar o sonho agora, José. José falou: conta. A hora que ele contou, José virou e falou: você está lascado. Daqui 3 dias você vai morrer. Agora imagina, querido. Então provavelmente o padeiro era o culpado do trem. Agora imaginou o alívio do copeiro. Eu fico pensando, queridos, você não ia esquecer nunca de alguém assim, que liberou uma palavra dessa para você. Tanto é que José olha para ele e fala assim: a hora que você chegar lá, Gênesis capítulo 40, versículo 14, dá uma forcinha para mim. Faz a borboleta voar antes. Dá uma força lá com o Faraó. Fala de mim para ele e vê se ele me arranca dessa prisão. Talvez José ainda não estava maduro, queridos. Eu não tenho dúvida. Talvez se ele fosse feito governador, eu acho que nem seria, porque ele só ia sair da cadeia. Eu acho que ele não teria agido como ele agiu com os irmãos lá na frente, porque ele não estava tratado. Me arranca daqui logo, porque eu não vejo a hora de pegar aqueles miseráveis. Mas é o que aconteceu, queridos. 40:23. O copeiro não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se de José. Imagina, queridos, que só 2 anos depois, quando Faraó sonhou, ele lembra. Mas como eu tenho dito, nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam.
não necessariamente fazendo do jeito que a gente quer, e nem do jeito que a gente gosta. Faça assim com as suas mãos, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você olha para as tuas circunstâncias, para aquilo que ainda não aconteceu, para aquilo que você está esperando, para aquilo que armaram contra você, levanta um pouquinho as suas mãos. Você acredita mesmo que o teu destino está na mão de um homem e não na mão de Deus? Quando você ainda não vê as coisas acontecendo, querido, você acredita que o teu destino está na mão das circunstâncias? Quando a promessa ainda não chegou e o pai não disse, chegou a hora de entrar na herança, meu filho, você acredita que isso escapou do controle de Deus? Você acredita? 2 anos depois, queridos, nós temos um José diferente. Sabe por quê, queridos? Porque além de saber que Deus tinha um propósito para ele, que Deus tinha uma palavra específica para ele, porque José tinha tudo isso, Deus já tinha revelado o seu propósito, Deus já tinha liberado palavra. Nós também precisamos entender, há um tempo do Pai que exige maturidade para você receber determinadas promessas, até que chegue. Você precisa aprender a esperar. Esperar para quê? Para ter uma atitude correta. Fala comigo, atitude correta. Maturidade. Porque aqui vem a terceira lição, e eu quero concluir com essa terceira lição. É porque aquilo que Deus vai fazer não é apenas para você, vai além de você. Aquilo que Deus vai fazer para você não é só para você, tem propósito para a tua família também, queridos. Muita gente quer receber porque pensa em si, mas Deus quer te dizer, olha, espere, tenha a atitude correta, seja maduro, porque aquilo que eu vou produzir não é só para você, vai muito além da tua vida. Eu quero abençoar outros através de você. Existem situações, queridos, que vão além de nós, porque a gente tem a tendência de pensar que é só para nós. É verdade ou não é, queridos? A gente tem a tendência de olhar para nós mesmos, mas com Deus não é assim. Com o Senhor não é assim. O seu propósito vai muito além de nós. É por isso que nós temos que enxergar além. Ontem eu estava falando com um casal, eu ainda disse, olha para os seus filhos. Você acha que aquilo que Deus tem para vocês é só para vocês? Ou Deus tem um propósito para os seus filhos também? Queridos, vai muito além de nós. Vai ou não vai, queridos? Nós somos parte de uma engrenagem muito maior. É por isso que mesmo Deus tendo planos para você, Ele também tem planos para a tua família. Mesmo Deus tendo planos para você, Ele também tem planos para Araçatuba. Mesmo Deus tendo planos para você, Ele também tem planos para a tua célula, para a igreja. Ele tem planos para a nossa nação. E o nosso país vai ser habitável, vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas qual era o segredo da vida de José então, queridos? Porque a vida dele é tão marcante. Eu disse hoje, José não andou sobre as águas, José não derrubou muralhas, não matou gigantes. Eu não vejo um registro de milagre na vida de José, queridos. José não andou no meio do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. José não foi livrado da cova dos leões, não ressuscitou mortos. Mas mesmo assim, ele é a maior figura de Jesus no Antigo Testamento. Só a primeira parte, diga assim comigo: José é ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Mais uma vez, diga: José é ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte.
Coloca o teu nome agora, vai lá, fala o teu nome. É ramo. Muitas vezes Deus poda o estudo da célula dessa semana para que você produza mais fruto. Você é um ramo frutífero, mas para o ramo ser frutífero, ele tem que estar junto à fonte. Você pode levantar mais uma vez suas mãos. Pode tirar o versículo. Qual era o segredo de José então, queridos? Qual é o segredo das nossas vidas? Está lá naquela sala de oração, está lá no seu lugar secreto. O segredo é: fica junto à fonte, e o Senhor vai abençoar a tua vida. Levanta bem alto essas mãos, feche os seus olhos. José, você é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. O que significa isso? Talvez você esteja aqui hoje dizendo: é que o senhor não conhece a minha família, pastor. É que o senhor não conhece a minha casa. Meus filhos estão perdidos, meu marido está bebendo, só tem briga, só tem discussões. Queridos, talvez a sua família não seja o modelo de família ideal, mas a família de José também não era. Na casa de José havia disputa, havia briga, havia inveja, havia orgulho, traição. Os irmãos tentaram matá-lo, mas ali ele podia levantar suas mãos e dizer: Senhor, a tua presença é o meu maior valor. Eu vou beber da fonte, eu vou beber da tua presença. Quem quer beber da presença do Senhor, queridos? Ele foi jogado num buraco, mas ali naquele buraco ele sabia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Ele foi vendido como escravo, mas lá na casa de Potifar, ele bebia tanto da fonte, ele estava tão próximo da presença de Deus, que Deus abençoou Potifar na cidade e no campo. Querido, seja uma bênção no teu trabalho, e Deus vai abençoar o teu emprego. Eu vou repetir: beba da fonte no teu trabalho, e Deus vai abençoar o teu emprego, querido. Ele estava lá, Gênesis 39:5, continua com a tua mão levantada. Diz que Deus abençoava o seu patrão. Tudo que ele tinha no campo, olha como termina o versículo, como na casa. Mas aí ele começou a crescer, e ele foi assediado pela esposa do patrão. Foi assediado sexualmente, queridos. Mas naquele momento, porque a presença de Deus é tudo o que ele precisa, é o maior valor, mesmo esperando, ele não tem olhos para outra mulher, não tem olhos para pornografia, não tem olhos para imoralidade, ele tem olhos para aquele que é o Senhor de todas as coisas. Quem diz eu só quero ver Jesus, não tem olhos para outras coisas, queridos. Quem vê o que os anjos veem, não tem tempo para ver besteira. E quando aquela mulher tentou assediá-lo, Gênesis 39:9 diz: como eu cometeria tamanho pecado e pecaria contra Deus? Quem está olhando para Deus, quem está atraído pelo coração de Deus, quem tem a presença de Deus, quem quer Deus na sua vida, não tem tempo para ficar olhando para outros lados, queridos. Lá na cadeia, ele continua bebendo da fonte. Ele continua dizendo: a tua presença é tudo que eu preciso. Ele estava lá, naquele lugar terrível, desesperador, escuro, de esquecimento. Mas ali, no versículo 23 do capítulo 39, diz que dentro da prisão, ele prosperava, e tudo que ele fazia, o Senhor abençoava a sua vida. Por quê? Porque a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Mas além disso, na cadeia, diga comigo, na cadeia, o Senhor trouxe revelações proféticas a ele.
O Senhor trouxe uma palavra profética ao copeiro, ao padeiro. O Senhor deu a palavra profética a Faraó. Na cadeia, queridos, Deus continuava se revelando, porque José estava bebendo da fonte. José dizia: a tua presença é o meu maior valor. E quando ele foi feito governador, ele não esqueceu de Deus. Ele buscou sabedoria em Deus. Você lê a história de José, querido. Olha que o pessoal não tinha mais como comprar comida. Ele deu a terra para o pessoal plantar. E ele disse: olha, a terra é nossa, vocês vão plantar. E tem mais, eu só quero 20%, vocês ficam com 80%. Deus deu sabedoria, Deus deu discernimento, Deus deu visão do futuro. Ele nunca se esqueceu de que Deus, que é o Deus dos vales, também é o Deus dos montes. Ele nunca se esqueceu da palavra que um dia tinha sido liberada para ele. Queridos, nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, se você está aqui e tem uma palavra, você vai dizer: esperei, esperei, e esperei pelo Eterno, até que Ele me ouviu, até que Ele me atendeu. Quem quer esperar em Deus, levanta bem alto as suas mãos, levanta o mais alto que você puder. José é um ramo frutífero junto à fonte. Está com a mão levantada. Olha o que diz o Salmo 87, versículo 7. Salmo 87, versículo 7. Como é que termina dizendo? Todas as minhas fontes estão, diga comigo, todas as minhas fontes estão em quem, queridos? Levanta o mais alto que você puder as suas mãos. É tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Declare bem forte agora: atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu queria que agora você abraçasse a sua família. Você abraçasse a sua família agora. Olha nos olhos da sua casa. E você está sozinho, fica próximo de alguém. Olha nos olhos dessa pessoa agora. Diga assim: atitude correta, maturidade, porque não é só para nós, vai além de nós. Está abraçado a tua família? Vamos colocar de novo Gênesis 49, 22. Abraçado a tua casa. Teu nome, você é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Mas não para em você. Os seus galhos, os seus galhos, os seus galhos, os seus galhos vão se estender além dos seus muros, além da sua vida, além da sua casa. Ou seja, a espera é para produzir uma atitude correta, a espera é para produzir maturidade, mas a espera é para que você entenda: os seus galhos precisam ir além dos muros. Está abraçado a tua casa, querido? Nessa manhã eu perguntei: quem já viu aqui, já que eu falei em manga, uma mangueira produzir frutos para ela mesma?
Você vê aquela mangueira bonita, carregada, manga amarelinha. Quem chupa aquela manga? É a mangueira, queridos. Uma jabuticabeira forrada de jabuticaba, que eu amo jabuticaba. É gostoso ou não é, querido? Você é aquela jabuticabeira pretinha assim, aquela sabará. Olha que delícia, meu Deus do céu. Mas a jabuticabeira não produz fruto para ela. Você vai produzir frutos, queridos, porque não vai parar na tua vida. Vai além de você aquilo que Deus vai fazer. Porque os seus galhos se estendem além dos muros. José bebia da fonte. José estava esperando aquilo que Deus ia fazer, porque ele sabia, não parava nele, ia além dele. E a tua família está aí, como vai além de você. Vocês estão representando a tua casa agora, e vocês vão levantar sua voz e vão declarar que aquilo que ainda não aconteceu não vai criar atitudes erradas, mas vai criar atitudes corretas dentro de casa, porque a promessa vai chegar, porque a fé e a paciência andam de mãos dadas. Então levanta a sua voz agora e começa a olhar aquilo que Deus vai fazer na tua casa. Talvez ainda não aconteceu, mas vai acontecer em nome de Jesus. Levanta a sua voz, levanta a sua voz. Ser quebrado para ser o que queres de mim. Agora, se você puder, levanta bem alto as suas mãos e declare: a tua presença é tudo que eu preciso. Levanta os seus olhos a Ele agora e declare: atrai o meu coração. Oh Deus, atrai-nos a Ti. Nós queremos é a Tua presença sobre as nossas vidas. Talvez ainda não tenha acontecido para alguns aqui. Por favor, para você que a espera tem sido um momento difícil, um parto, eu quero que você levante a sua mão bem alto agora, porque nesse momento a presença de Deus vem sobre a tua vida. Você não precisa mais nada do que a presença de Deus, queridos. Você não precisa mais nada do que ver aquilo que os anjos veem. É por isso que nessa noite o Senhor está te dando a certeza: nunca, desde o começo do mundo, nunca se ouviu e nunca se viu um Deus semelhante a Ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Esperei
esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente Ele olhou para mim, finalmente Ele me ouviu. Antes de eu encerrar, dá a mão para quem está ao teu lado agora. Pergunta assim: você está vindo na sala de oração, meu irmão? Fala para ele. Olha, das 6 às 10, querido. Das 6 da manhã, 6 às 8 no galpão, das 6 às 10. Mas eu quero que você responda. Fala sim ou não. Olha para quem está ao teu lado, olha para quem te perguntou. Fala: você já está vindo? Aí responde, sim ou não. Se não respondeu é porque não está. Se ficou quieto, porque quem está fala de boca cheia. Eu estou. Agora, para quem falou sim, faz a segunda pergunta. Fala: você mentiu para mim? Eu falei: está vindo. Não é se vê uma vez. Eu falei o quê? Se está vindo. Então levanta a mão do teu irmão agora. Fala assim: o segredo para a tua vida é beber da fonte. É que o teu coração seja atraído pelo coração de Deus. Senhor, que a tua graça, a tua bondade, a tua paz, a tua misericórdia alcancem o coração de cada um que está aqui. Que cada um possa entender e ser atraído cada dia mais pela tua presença, Pai. A tua presença é o que nós precisamos, é o nosso maior valor, o nosso maior prazer. Nos dê uma semana de paz, de bênção, de vitória, e que teu Espírito possa ministrar e ser abundante na vida e na casa de cada um que está aqui. Dê uma semana de bênção, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Alessandro, obrigado, que Deus abençoe aqui sua banda, sua equipe também, cada um de vocês. Vamos dar um aplauso para eles, gente, vamos dar um aplauso. Obrigado, gente, que Deus abençoe vocês nessa nação, em outras nações, onde Ele tem levado. Valeu, Deus abençoe, gente. Dá um abraço no teu irmão.